Saudações amigos, eu sou Fernando Demonte, aqui de Campinas, do Espaço de Gastronomia e Cultura Medieval, Carroça Medieval, e também do Reino dos Jogos de Madeira, onde nós contamos hoje com um acervo de 36 jogos históricos, jogos esses que vêm da França, que vêm da Inglaterra, são jogos holandeses, temos até jogos sumérios que datam de mais de 5.000 anos de história. Então aqui tem um pouquinho desse acervo que são disponibilizados aos clientes que querem conhecer, querem brincar, querem se divertir. Nós temos esse total de 36 jogos históricos, jogos de mesa, jogos de chão. Nem todos os jogos estão disponibilizados aqui no espaço, justamente por conta do espaço. Os jogos de chão demandam uma área grande, então são jogos que são utilizados em gramados e a gente usa ele para eventos, para locações, para casamentos, para festas. Então eu vou contar para vocês um pouquinho do que nós temos aqui desses jogos. Vamos lá, me acompanha aqui. Eu quero falar primeiro desse jogo aqui, que é o True Madame. Esse jogo tem uma história muito legal, porque um dos maiores colecionadores de jogos históricos foi Rei Luís XVI da França. Então, durante o reinado de Luís XVI, ele ganhava muitos jogos. As pessoas queriam impressionar o rei e o pessoal desenvolvia jogos e presenteava o monarca com várias atividades. Inclusive, o primeiro pinball da história foi o irmão do rei Luís XVI que criou e presenteou o monarca. Só que ele encontrava com os nobres 2 vezes por semana no castelo para curtir os jogos que ele tinha na sala. E as mulheres não podiam acompanhar os seus maridos, então elas ficavam numa sala separada. Nessa sala elas tinham aula de costura, elas tinham aula de música, mas elas queriam brincar também, elas queriam se divertir. Então, usando carretéis de linha, as mulheres criaram esse jogo chamado True Madame e os homens não sabiam que elas se divertiam com jogos. Então, um joguinho muito simples, onde você solta o disquinho em pé numa rampa, num declive, e você tem que fazer com que ele entre na casinha. É um jogo que aparenta ser fácil, mas os homens têm certa dificuldade. A mulherada vai muito bem nesse jogo aqui, ó. Além do True Madame, que tem essa história, eu quero contar um pouquinho sobre esse jogo em especial. De todos os jogos históricos da coleção, é o mais antigo. É um jogo sumério que vai datar de 3.000 anos antes de Cristo. Então é um joguinho de bastões, é um joguinho de cálculo matemático, é um jogo para 2 pessoas, onde as pessoas elas podem tirar um bastão por vez, ou elas podem escolher tirar 2 bastões juntos. Esses bastões não podem ser separados, e no máximo pode fazer uma jogada de 3 bastões juntos, e não pode tirar bastões separados. Então vão intercalando a retirada dos bastões, e quem retira o último bastão da mesa perde o jogo. É um jogo bem interessante, bem antigo. E depois desses jogos aqui, ó, o Grand Gruyère e o La Muelle. Recentemente, em canais de televisão aberta, onde tem esses reality shows, nós tivemos no ano passado um dos reality shows fazendo uma prova com o Grand Gruyère, e num outro canal de televisão uma prova com o La Muelle. Então esses jogos são antigos, mas estão mais atuais do que nunca. Jogos de celular, plataformas de celular, onde você pega o teu celular e equilibra a bolinha para a bolinha zigue-zaguear, já existia na Idade Média com o zigue-zague. Só que não era por celular. Você tinha que equilibrar a bolinha e fazer a bolinha serpentear para marcar a maior pontuação, né? Os jogos históricos demandam muita habilidade manual, coisa que está faltando hoje em dia. As pessoas estão muito conectadas, né? Muito manuseio de celular. Então a gente percebe no manusear os brinquedos aqui a dificuldade que as pessoas têm em mexer com as bolinhas, mexer com os disquinhos. E aqui nós temos então um acervo. Jogos com bolas, normalmente são jogos ingleses. Jogos de disco, normalmente jogos franceses ou jogos holandeses, né? Aqui vai ter esse acervo. E também temos alguns brinquedos que é da época, a famosa cama de gato, onde as pessoas precisam atravessar sem tocar o sino. Grandes desafios. Tocou o sininho, perdeu. Esses brinquedos, eles surgiram da necessidade de treinar os militares, os soldados, para os campos de batalha na Idade Média
e depois viraram brinquedos. Tudo isso disponibilizado aqui no nosso espaço. Convidamos vocês a conhecer esses jogos. Nós temos as miniaturas desses jogos grandes também, que são comercializadas via mídia social. Então convidamos a vocês a se divertirem e entenderem um pouco da história da Idade Média, a história do período renascentista, que foi o grande boom dos jogos, aqui no nosso espaço.